Nos capítulos anteriores de Atos 27, Paulo havia sido preso em Jerusalém, passou por julgamentos diante das autoridades judaicas e romanas e, por ser um cidadão romano, ele apelou para ser julgado por César Nero e, por isso, foi enviado a Roma. Atos 27 é uma narrativa da viagem de Paulo como prisioneiro rumo à cidade de Roma. Foi durante essa viagem que um vento muito forte, chamado de Euroaquilão, atingiu com força, com veemência, a embarcação onde Paulo estava e todos ficaram à deriva, mas um anjo de Deus chegou antes do Euroaquilão e disse para Paulo que ninguém morreria. Finalmente, o navio encalha e se parte ao meio, mas todos, como Deus havia falado, conseguem chegar vivos à praia, exatamente como Deus havia prometido. Leia Atos 27 e confira aqui as 10 lições que eu separei sobre esse capítulo, essa passagem incrível da palavra. Se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Já deixa a sua curtida e seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: permaneça no barco que parece afundar. No versículo 30, irmãos, os marinheiros baixaram os salva-vidas, os barcos salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Mas Paulo imediatamente disse: se não permanecerem no barco, vocês não conseguirão se salvar. Deus mandou permanecer no navio. A vitória desse povo estava em permanecer no navio. Aí vem a lição. Eu sei que não é fácil permanecer no barco quando ele está prestes a afundar. É um casamento em crise, é um filho desobediente, é um ministério sendo abandonado por muitos, e bombardeado por todos os lados, mas saiba que diferente do navio que quebrou, se você permanecer, Deus pode restaurar o navio da sua família, do seu casamento e do seu ministério e da sua vida espiritual que pode estar quase naufragando. Se Deus, mesmo sabendo que o navio ia naufragar, mandou Paulo ficar no barco, imagine você no seu casamento, imagine você na sua família, no seu ministério. Aí que Deus pede para você mesmo permanecer nesse barco, porque Ele está no controle e esse navio não vai naufragar em nome de Jesus. Eu sei que a vontade de largar, deixar de lado é grande, mas você não foi chamado para fazer a sua vontade, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Segunda lição: como ouvir a voz de Deus no meio do caos. Em Atos 27, versículo 23 e 24, Paulo conseguiu, irmãos, uma proeza que poucos conseguem no dia mau. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Nem sempre, irmãos, é fácil discernir a voz de Deus no olho do furacão. Além de estar sendo levado como prisioneiro, Paulo ainda teve que enfrentar uma tempestade terrível e um naufrágio mortal. Mas mesmo assim ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Enxergar Deus em meio à dor é complexo demais. A saída é entender que mesmo que você não saiba, Deus tem um propósito em tudo, inclusive nas nossas guerras, nas nossas lutas. Assim como a tempestade de Paulo tinha um propósito, qual o propósito? Levar ele para ser usado na ilha de Malta antes de chegar em Roma. Então as suas guerras também têm um propósito. O conselho que eu te dou é, enquanto a luta não passa e você não entende o porquê, aumente, intensifique a sua busca por mais de Deus. Só através da fé você vai entender como Paulo entendeu os Euroaquilão da vida que se levantam contra nós e ouvirá a voz de Deus no meio do furacão. Terceira lição: você vai chegar em nome de Jesus. Mesmo o navio sendo destruído, a embarcação chegou ao seu destino. Saiba que ainda que alguma coisa esteja desmoronando no caminho,
não quer dizer que Deus desistiu do seu destino ou te abandonou no meio desse terrível e doloroso processo. O propósito de Deus não é preservar o navio. O propósito de Deus é preservar você e fazer você chegar onde Ele prometeu. O caminho difícil não é um sinal de que você está no caminho errado. É simplesmente Deus dizendo: eu não quero que você alcance a promessa sem antes passar pelo preparo. Então descansa o teu coração em Deus. Você vai chegar no seu destino. Quarta lição: Deus não só avisa, Ele dá estrutura também. Olha o nível de intimidade do apóstolo Paulo com Deus. O anjo conversou com ele como se fossem dois amigos dialogando. O anjo disse: Paulo, vai soprar o vento, mas ninguém vai morrer. E vale a pena destacar que Deus não apenas avisou, mas proveu a estrutura que Paulo precisava para passar, para atravessar aquela tempestade. Detalhe, é uma tempestade seguida de naufrágio, mas Deus deu livramento. Paulo passou pela prova dando glória a Deus. Então, fique em paz. Deus, além de te alertar, Ele te fortalece e vai na sua frente. Quinta lição: o barco se quebrou, mas você tem que estar inteiro. O versículo 44 diz que todos chegaram à praia em segurança. O barco foi destruído, mas as pessoas foram, preservadas por Deus. Deus não prometeu que o navio permaneceria inteiro, e sim que as vidas permaneceriam inteiras, que as vidas seriam preservadas. As coisas se vão, mas a vida precisa ficar. Talvez algo não deu certo na sua vida, mas Deus preservou você, porque a sua história continua depois do naufrágio. Então, se levante, porque o barco se foi, o emprego se foi, os bens materiais se foram, os amigos se foram, mas você ainda está de pé para a glória de Deus, ainda tem vida aí. Sexta lição: nem sempre vamos chegar inteiro no destino. Assim como Paulo, irmãos, chegou boiando nos destroços do navio, às vezes, depois de uma tempestade, uma traição, um desemprego ou alguma anormalidade, alguma enfermidade que a gente vence, a única coisa que resta de nós são os pedaços. Mas saiba que o nosso Deus é especialista em juntar os pedaços e refazer a nossa vida de novo. Ainda que a luta que você venceu tenha sido grande e só tenha sobrado pedaços de você, se refugie na olaria de Deus. É lá que Ele refaz a tua vida novamente. Você vai precisar continuar usando o que você usou para passar pela tempestade, que é continuar na dependência de Deus. Sétima lição: todos serão salvos. Você crê nessa palavra? Essa foi a promessa de Deus para aquela embarcação. Apesar do Euroaquilão, todos seriam salvos. E essa narrativa me faz lembrar da Igreja de Jesus. Olha, apesar de estarmos inseridos numa batalha, apesar de estarmos sofrendo vários tipos de euroaquilões que se levantam contra nós, em Cristo, nós seremos salvos. Nós chegaremos do outro lado. Então, não tema e não faça como os marinheiros que estavam prestes a abandonar o navio e ir para o mar. Se for para o mar, se for para o mundo, vai morrer, porque no final só será salvo quem estiver no barco de Jesus. E o barco de Jesus é aquele que não quebra. Oitava lição: é possível, mas não é fácil. Não é porque Deus falou que é possível que quer dizer que vai ser fácil. Deus disse, irmãos, que ninguém morreria, mas eles precisariam enfrentar a tempestade e o navio que seria totalmente destruído. Isso nos ensina a não confundir promessa com facilidade. Não é porque Deus prometeu que vai ser fácil. É possível, mas não é fácil. O mais importante é saber que Deus está no barco, controlando todas as coisas. Então não perca a esperança quando, durante a promessa,
vier os obstáculos, Deus está no controle. Nona lição, para quem você entregou o controle da sua vida? Com exceção de Paulo, irmãos, todos estavam confiantes no comandante do navio. Eles estavam tão confiantes no comandante do navio que acabaram ignorando o conselho que Paulo deu, dizendo que o tempo não estava bom para seguir viagem. Só que eles acreditavam mais no comandante do que no apóstolo Paulo. Aí vem a pergunta, para quem você entregou o controle da sua vida? Para as circunstâncias ou para Deus? Para os homens ou para Deus? Então não seja vencido pelo desespero, esteja atento, ligado, ligada à voz de Deus, porque são as tempestades que mostram quem está no controle da nossa vida ou para quem demos o controle da nossa vida. 10ª lição, quem ignora alerta, colhe tempestade. Deus, irmãos, usou a boca do apóstolo Paulo, mas no versículo de número 11 diz que o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão do que a Paulo, assim como o alerta ignorado, irmãos, expôs a tripulação ao perigo mortal. Qualquer alerta de Deus ignorado na palavra nos expõe também ao risco de morte espiritual. Então, esteja atento aos sinais, porque sinais são livramentos de Deus para a nossa vida. E aqui vai uma lição bônus para a sua vida. Essa tempestade não é para a morte. Foi o que Deus disse. E eu quero que você creia nessa palavra, porque você pode estar enfrentando um momento difícil, momento de dor, mas ela não é para a morte. Independente do que você esteja enfrentando agora, não é para a morte, em nome de Jesus. Você crê? É para a glória de Deus. Essa enfermidade, essa luta, esse euroaquilão é para a glória de Deus. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. E nós estamos aqui ligados pelo Rei e pelo Reino.